Bom, e sobre a noite de manifestações violentas em Brasília, com a reação do Congresso Nacional e as investigações em busca dos autores, vamos conversar agora com o deputado federal, Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Oi, deputado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Kalina. Boa noite para todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, deputado, as imagens que a gente observou ontem são impressionantes, né? Uma verdadeira cena de guerra acontecendo ali em Brasília, na capital federal, em frente à Polícia Federal. Gostaria de saber como que o Congresso, como que a Câmara dos Deputados deve se portar a respeito, se deve fazer alguma ação, abrir alguma investigação, porque há suspeita de infiltrados nessas manifestações. Bom, você falou mesmo, são impressionantes essas cenas. Eu acompanhei ontem, logo que elas iniciaram. Eu tenho frequentado essas manifestações, não só aqui em Brasília, como aqui em São Paulo, e observei várias coisas depois de analisar vários vídeos que eu recebi. Recebi inúmeros vídeos de diversos pontos. A primeira coisa, que isso não é uma prática dos manifestantes da direita. E eu falo isso com toda certeza, porque em todas as vezes que nós tivemos manifestação da direita, seja em São Paulo ou em qualquer outro lugar, nós não tivemos, após as manifestações, nenhum ato de violência e nenhum ato de depredação, seja ele de patrimônio público ou privado. Uma segunda coisa, como eu tenho acompanhado todas essas manifestações, eu sei o tipo de gente que está hoje frequentando as manifestações. São pessoas ordeiras. Aqui, por exemplo, eu não consigo estimar exatamente quantas pessoas estão aqui em Brasília nesse momento. Eu estou em Brasília, não estou em São Paulo. Mas eu acredito que umas 200 mil pessoas. É muita gente. Você não acha um lixo no chão, você não acha nenhuma desorganização. É tudo muito bem cuidado. E em São Paulo, no Ibirapuera, que eu costumo frequentar também, a mesma coisa. Você não acha um copo descartável no chão. É tudo muito bem organizado. O nível dessas pessoas é completamente diferente dessas pessoas que a gente está vendo nessas cenas. São black blocs, são pessoas que já vieram com o intuito de tumultuar e muito provavelmente, muito bem arquitetado pela esquerda para culpar, vamos chamar assim, esses patriotas ou esses bolsonaristas, a forma que você quiser qualificar, mas eu chamo de um grupo de patriotas de direita, pessoas corretas. Quando a gente fala direita, direita mesmo, são pessoas corretas. Então, eu fiquei muito surpreso. Agora, a Câmara dos Deputados apenas se manifestou através do seu presidente dizendo que é inaceitável, ela não tem, infelizmente, esse poder de investigação. Isso deverá ficar a cargo da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal ou até mesmo da Polícia Federal. Deputado, eu queria ainda tratar dessa questão que envolve essas pessoas que estão sendo acusadas de se infiltrarem nas manifestações, dessas pessoas que o senhor chama de ordeiras e que se aglomeram em frente aos quartéis. Quem seriam esses infiltrados? Como eles acabaram sendo confundidos com aqueles outros manifestantes? Porque a gente observa que as vestimentas são diferentes. Talvez até as faixas etárias. A gente observa que há muitas pessoas com mais de 50 anos que estão nesses acampamentos em frente aos quartéis. Já há indícios ou apurações preliminares que indicam ou que comprovariam que essas pessoas são infiltradas e que possuem algum tipo de ligação com grupos de esquerda? Olha, para quem estudou um pouco de guerra revolucionária, sabe muito bem o que é você infiltrar uma pessoa num determinado grupo. Você precisa se parecer com essas pessoas. Então, do outro lado aqui nós temos pessoas educadas, pessoas que têm serenidade, que têm tranquilidade, sabe o porquê estão se manifestando, qual é o tema. Tanto é que essas pessoas estão aqui, vamos imaginar que dia 30 de outubro foi a data do segundo turno, eu acredito que a partir do dia 1º ou do dia 2 de novembro. Então, nós estamos falando em mais de 40 dias que essas pessoas estão paradas na frente do quartel do Exército, do Comando Militar, ou do QG do Exército, aqui em Brasília, e lá em São Paulo a mesma coisa, no Comando Militar do Sudeste.
na cidade de Barueri tem um outro quartel, em Itu tem outro quartel. Então, essas pessoas já estão há mais de 40 dias. Nunca tivemos um problema sequer. Mas existe um detalhe, eu vou dizer para você que lá no Ibirapuera, por exemplo, nós temos pessoas que trabalham na segurança daquele grupo 24 horas por dia, para não deixar ninguém infiltrado entrar. Aqui não foi possível. Por quê? Porque isso foi fora da concentração. Lá na concentração, existem vários, digamos assim, olheiros trabalhando como segurança para tentar identificar possíveis infiltrados. Ali não teve jeito. Por quê? Eles estavam de camisa verde e amarelo, e isso praticamente é a camisa hoje do manifestante que está defendendo o seu país contra o comunismo, contra o PT. É uma camisa amarela que identifica, e eles estavam, alguns, de camisa amarela. Mas você vai perceber que outros não estavam com essa vestimenta. Estavam de preto, com as suas cabeças, seus rostos encobertos por uma balaclava, utilizavam de armas, por exemplo, atiradeiras. Eu vi um vídeo, um sujeito com uma tiradeira atirando pedra em vidros. Então, isso não é coisa de patriota, de manifestante de direita. Sem contar que, no momento em que ia se atear fogo num ônibus, os gritos eram de fora Bolsonaro. Como é que um manifestante pode ser de direita gritando fora Bolsonaro? Isso deixa. Essa imagem que está passando agora é da atiradeira que eu observei. Essa imagem está viralizada já, né? Todo mundo sabe, só que a gente, infelizmente, não consegue identificar o sujeito, porque ele está com o rosto encoberto e a câmera está pegando. Quem filmou as costas dele. Então, esse procedimento, né, deixa completamente a manifestação e os manifestantes isentos dessa culpa. Cabe à polícia agora averiguar, né, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tentar coletar o maior número de imagens para ver se consegue alguma identificação. Mas é o que eles fazem. Eles se fantasiam de patriotas, colocando uma camisa do Brasil e vai para dentro da multidão. Deputado, pergunta agora de Cristiano Vilela. Deputado, uma boa noite, satisfação falar contigo. Deputado, o senhor e outros deputados que apoiam os manifestantes, o senhor pensa em eventualmente fazer algum tipo de provocação, algum tipo de requerimento às forças policiais, à Polícia Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal, para que seja dado desde logo uma posição por parte dos órgãos de investigação de que se trata realmente de pessoas infiltradas? O senhor pensa em atuar de alguma forma nesse sentido? Já estou atuando. Hoje conversei com 2 amigos da Polícia Federal que estão aqui em Brasília e pedi a eles que me informassem amanhã o que é que a Polícia Federal está fazendo, porque até onde eu entendi da história toda, e hoje praticamente foi muito corrido aqui, eu não tive nem muito tempo de ir para as redes sociais, não tem nenhuma publicação minha nas redes sociais, mas pedi a eles que me informassem amanhã o que é que a Polícia Federal vai fazer. Porque a Polícia Federal ali foi a primeira vítima, no caso, porque teve ali os carros incendiados próximos à sua sede. A sua sede foi alvo de uma pseudo-invasão, o que não aconteceu. Então a Polícia Federal ela precisa aparecer nesse cenário agora e dar uma resposta. Em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil do Distrito Federal, eu não tenho muita proximidade com essas 2 instituições aqui. Amanhã eu pretendo conversar com algum deputado do Distrito Federal para que me coloquem em contato ou com o comandante-geral da polícia aqui, da Polícia Militar, ou mesmo da Polícia Civil, ou vou tentar uma agenda com o governador Ibanez. Por que isso, Cristiano? Nem te dei boa noite, Cristiano. Cristiano, boa noite. Deu boa noite atrasado aqui, mas está valendo. A gente não perde a oportunidade. E por que isso, Cristiano? Porque quem ficou mais próximo dessas manifestações foi a própria Polícia Militar, porque foi ela que foi ali conter aquilo que estava acontecendo. E vou fazer, Cristiano, uma defesa aqui da Polícia Militar, porque hoje eu vi a imprensa inteira, aquela imprensa que não gosta dos movimentos de direita, né, acusar de todas as formas. Bolsonaristas ateiam fogo, bolsonaristas isso, bolsonaristas aquilo. Não são bolsonaristas, são pessoas infiltradas.
E eu pretendo conversar com essas instituições para que elas localizem pelo menos uma dessas pessoas, porque ninguém foi preso. E aí onde eu quero fazer a defesa da Polícia Militar. A Polícia Militar, quando vai para uma operação de choque dessa, ela não está preocupada em prender ninguém. O primeiro objetivo é dissipar a manifestação. Se for possível, você vai, então, prende. São lições que eu aprendi no batalhão de choque. A proposta de uma tropa de choque, ela é primeiro dissipar, resolver o problema, aí vamos tentar fazer a prisão. Só que aí você já não tem mais provas. Quem é que estava com o botijão de gás? Ninguém sabe. Quem é que estava com a tiradeira? Ninguém sabe. Quem é que estava ateando fogo com combustível, gasolina? Ninguém sabe. E aí fica difícil você individualizar a conduta e iniciar um procedimento criminal para poder culpar alguém nessas manifestações. É isso, as manifestações e os atos de vandalismo em Brasília em destaque nessa entrevista. Deputado federal Coronel Tadeu, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Uma atitude dessas, uma operação dessas criminosa de se infiltrar e fazer o que esses vândalos fizeram, não é algo tomado em cima da hora, não é uma decisão que você toma em cima da hora. E ela veio, coincidentemente ou não, no mesmo dia de uma ordem de prisão de um líder indígena que estava bastante ativo nas manifestações, com críticas muito veementes ao ministro Alexandre. O senhor acha que pode ter alguma ligação isso e que o grau de infiltração pode ser maior do que a gente pensa? Constantino, boa noite. Olha, isso me faz pensar com a cabeça do bandido. Policial, um bom policial, Constantino, precisa pensar na cabeça, na mente do bandido, para poder encontrar o modus operandi ou até mesmo o plano que ele vai usar. Qual é a forma mais fácil de eu fazer e a mais difícil? O bandido, ele planeja tudo, Constantino. E se você não pensar com a cabeça do bandido, você não vai ter sucesso. Você tem que tentar encontrar uma fragilidade. Não é de hoje que nos grupos de direita nós temos recebido indícios de que a esquerda estaria tentando se infiltrar dentro dos movimentos de direita para criar um Capitólio aqui para o Brasil. Isso já é fato, Constantino. Nós sabemos disso desde o início. Eles estão querendo criar o mesmo fato aqui no Brasil, só que usando as armas deles. Né? Não é ninguém de dentro desse seio das manifestações de direita que vai fazer isso. Então, essa sua pergunta eu respondo que sim. Pode ter, sim, fortes ligações, um plano muito bem orquestrado para tentar criminalizar esses movimentos de todas as formas. Quem sabe eles tentando criar um estopim para produzir uma sentença de retirada total de todos os manifestantes, mandar todo mundo para casa. Eu não tenho a menor dúvida que eles estavam tentando isso já há muito tempo. Dessa vez eu acho que o plano não deu certo. E deixo um recado aqui, Constantino, para todos os manifestantes. Quer se manifestar? Se manifeste sim, é seu direito, de forma ordeira, de forma comportada, como tem sido feito até agora. E agora, muito mais cuidado com quem está do seu lado, que eles não vão parar por aí, Constantino. Essa ligação sua, ela é extremamente plausível e, olha, na minha opinião, deve ter acontecido exatamente isso. Conversamos agora com o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Deputado, obrigada, boa noite para o senhor. Obrigado a todos vocês, bom programa e boa noite para todos que nos assistem. Muito boa noite, deputado.